Olá, amigos leitores, leitoras, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Olha, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui apresentando esse programa todas as semanas, trazendo informações sobre livros, sobre literatura, e isto me dá um contentamento muito grande, porque falar sobre leitura é algo prazeroso, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do aspecto social e do que isso pode beneficiar a coletividade. Então, estamos aqui de volta para mais um programa Sala de Leitura. Quais são os maiores autores de literatura brasileira? Quais aqueles livros que a gente não pode deixar de ler? Bom, a lista é imensa e aí eu consultei vários portais de internet e principalmente as indicações do bibliófilo José Midlin, que já é falecido, mas que deixou sim a sua lista dos maiores livros segundo ele. Midlin era um intelectual e tinha uma vasta biblioteca e obviamente era um leitor inveterado. Então eu saí apanhando algumas informações dele e peguei outras tantas que eu fui pontuando, e os maiores livros que eu indico agora são esses. Traduzido para várias línguas, estudado e aclamado por mais de um século, Machado de Assis é o nome brasileiro mais reconhecido no exterior. José de Alencar iniciou o que é chamado de romance de temática nacional. Formou-se em direito, mas sua paixão sempre foi a escrita, e depois do sucesso de O Guarani, investiu ainda mais na sua carreira de escritor. A primeira escritora brasileira a se tornar famosa no meio literário, assinando mais de 50 obras, Cecília Meirelles estreou no mundo editorial com apenas 18 anos de idade com a obra Espectros, de 1919. Um dos primeiros escritores brasileiros e latino-americanos a escrever para crianças, também foi precursor dos editores no Brasil, Monteiro Lobato, autor de Reinações de Narizinho. A poesia de Drummond é conhecida no mundo inteiro e considerada a maior influência para este gênero literário no Brasil. Clarice Lispector, a profundidade de sua obra faz dela um dos nomes mais adorados e conhecidos por jovens brasileiros de várias gerações. João Cabral de Melo Neto, um dos maiores nomes da geração de 1945, é autor do clássico poema dramático Morte e Vida Severina, escrito em 1955. O prosador mais importante da segunda metade do modernismo brasileiro, Graciliano Ramos, publicou Vidas Secas. O autor alagoano entrou de vez para o Hall da Fama da literatura nacional. Jamário Quintana é autor de Tamanha Delicadeza, um poeta gaúcho que foi também jornalista e tradutor. Guimarães Rosa, o livro mais famoso do Brasil, Grande Sertão Veredas, saiu da cabeça e mãos desse médico mineiro que sabia falar mais de 9 idiomas.
Vários autores brasileiros contemporâneos ficaram consagrados na literatura, entre os quais estão Ruth Rocha e Ana Maria Machado no segmento infantil e infanto-juvenil, Luiz Fernando Veríssimo, Chico Buarque de Holanda e Ariano Suassuna, com o seu conhecido A Pedra do Reino. Pois bem, vocês viram aí que nós temos excelentes escritores. Claro, muitos ficaram de fora dessa relação, o que não implica dizer que esteja relacionado a questões de qualidade textual. Não, é por força do espaço breve que nós temos aqui. Olha, eu conversei com a escritora Salizete Freire e ela disse que é muito importante um livro estar no catálogo, porque a partir da indicação que está lá no catálogo das editoras, que aí passa a ser uma espécie de janela que se abre para o mundo. Não é isso, Salizete? O livro está no catálogo, é uma vitrine. E essa vitrine, ela entra no eixo dessa coluna global, porque você chega, como eu cheguei em Frankfurt e fiquei observando como era que as pessoas se dirigiam aos estantes. As primeiras coisas que elas pegam é sugestões catalográficas. O bom da Feira Internacional é você estar no catálogo. Não é nem preciso você estar pessoalmente, porque esse catálogo lhe leva até uma tradução. Se assim as editoras estiverem lá negociando nos seus balcões, nos seus estandes, como expositores da própria feira. Já Hilder Medeiros, que é editor, jornalista, eu também conversei com ele, ele disse que investir no mercado editorial não é uma tarefa fácil. E se o autor estiver pensando em ganhar dinheiro exclusivamente com uma obra ou com um conjunto de obras, é bom ir devagar. Por que isso, hein, Hilder? Eu digo, se você quer colocar a sua vida dependendo disso inicialmente, não faça. Agora, é um negócio como qualquer outro negócio, né, que tem um tempo de maturação dele. Então, um autor diz assim, eu vou escrever um livro e quero passar o resto da vida vivendo desse livro que eu fiz. Ele tem que ter muita sorte, ele tem que conseguir produzir um livro, um Harry Potter da vida, para poder vender milhões e milhões de livros e a partir daí, né, transformar isso num bom negócio. Mas é fácil, absolutamente. Uma editora de livros, por exemplo, não consegue viver aqui no Rio Grande do Norte se o mercado dela se restringir ao Rio Grande do Norte. A gente tem que imaginar que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então tem um mercado gigante a ser explorado. E pode ser um bom negócio se a gente trabalhar profissionalmente. A gente tem que aprender a fazer contas, não precisa apenas gostar de letras, mas quem edita livros, quem está responsável por um negócio de uma editora de livros, tem também que gostar de números, tem que aprender a fazer conta e colocar tudo isso, não no papel, mas numa planilha de Excel, onde a gente consiga encontrar, né, as informações e os dados que são preciosos e que podem nos informar se aquele livro ele é um bom negócio ou se não é um bom negócio, se vale a pena investir ou se não vale a pena investir. Pois é, a gente tem que concordar aí com Salizete, com Hilder. Salizete, que esteve na Feira Internacional de Frankfurt, que inclusive teve o livro dela, esse aqui, ó. Três, dois... Pois é, eu concordo com o que Salizete e Hilder disseram, porque Salizete esteve na Feira Internacional de Frankfurt e viu de perto como é que os leitores buscam os livros, né? A partir dessas listas, destes referenciais que eles possuem por meio dos catálogos, não é isso? E Hilder também pontuou essa questão do mercado editorial e a sua relação com os autores,
com os escritores. Ney Lopes, autor do Rio Negro 50, é um romance em que eu ficcionalizo alguns fatos históricos ocorridos na década de 50 no Rio de Janeiro. Entre eles, o episódio que deu causa à promulgação da primeira lei antirracista no Brasil, a Lei Afonso Arinos, quando a coreógrafa e bailarina americana Catherine Dunham foi barrada num hotel em São Paulo. É assim descrito: a bela e elegante Catherine acaba de sentir o gosto amargo do racismo brasileiro, numa dose cavalar e sem o habitual disfarce, como já o conhecia a antropóloga Irene Diggs, sua conterrânea, barrada no Rio de Janeiro, no Hotel Serrador, poucos anos antes. Quando você se sentir só, ou não quiser ser apenas mais um na multidão, quando quiser descobrir quem descobriu, quem inventou, como surgiu, nas curtas, médias e longas viagens, ou para ir até o infinito, no tempo que dura um grito, nos longos caminhos horizontais, para ir à festa do rei, ou para viver fantásticas aventuras no mar, para entender o que os bichos pensam da vida, ou para atravessar o tempo como se atravessa uma porta, para saber como é bonito um mundo visto por um mosquito. Ou, num instante, sentir a terrível solidão de um gigante. Quando o mundo vira uma geladeira e você, um pinguim. Nos dias chorosos ou quando a terra se bronzeia, para sentir aquele medinho gostoso. Ou quando quiserem fazer você de bobo. Leia um livro. Asa de Papel, de Marcelo Xavier, é dedicada a todos que, de alguma forma, trabalham com o livro. Feliz Dia dos Professores, feliz Dia dos Professores de Sala de Leitura. Pessoal, eu vou me despedindo por hoje, mas no próximo encontro a gente está aqui para continuar a falar sobre tudo isso: literatura, leitura e livro literário. Foi uma alegria estar aqui e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!